Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos aqui ao estudo de hoje, sábado, dia 12 de outubro de 2024, o estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Hoje vamos refletir mais uma vez sobre estes temas, lembrando sempre que o céu e o inferno não existem como nos querem passar, portanto, são paradigmas criados, que é o que temos estado a estudar e temos estado a entender todo o processo de criação destes paradigmas e também entender como é que nós conseguimos pensar e alterar todo este campo mental, esta forma de pensar que nos prende, que nos limita, que nos inibe a nossa evolução. E lembrando também que o céu, entre aspas, ou seja, o céu e o inferno estão dentro de nós, ou seja, a nossa capacidade de sermos o bem está em nós, daquilo que já vibramos em luz, e aquilo que vibramos em densidade também está em nós. E esse trabalho é o trabalho que nós temos que fazer. E temos que fazer com muita urgência, por isso é que estamos a dedicar-nos todos estes estudos para aprendermos todos com rapidez a vibrarmos cada vez mais no bem, porque sabemos que precisamos de 51% de quanto de luz neste planeta para melhor nos transmutarmos nesta fase de transição. E é isso que a espiritualidade toda nos pede, e a espiritualidade esta engloba todos os desencarnados de luz, todos os mentores e guias, todos os seres que estão ao serviço de Jesus, anjos, arcanjos, toda a espiritualidade de luz e todos os nossos irmãos de outros planetas que já estão noutras vibrações e que estão todos ao redor da Terra a trabalharem connosco, a ajudarem-nos nos processos de evolução, nos processos de estudo, nos processos de trabalharmos interiormente, porque para eles poderem chegar-se mais a nós, todos eles, nós precisamos ter aqui no planeta Terra um mínimo de 51% quanto de luz. Portanto, vamos trabalhar, não é? Ora bem, vamos então orar e levar o nosso pensamento ao alto, fazer uma breve meditação para sintonizarmos com os nossos mentores e guias, mas antes para nos sintonizarmos conosco. É o primeiro passo, é sintonizarmos com a nossa alma, com a nossa consciência, que é dizer a mesma coisa, e fazer com que a luz vibre de dentro para fora e de cima para baixo. Portanto, do alto, com a ajuda dos nossos mentores, que possa vir um raio de luz maravilhosa do nosso amado Mestre Jesus, do nosso Pai Criador, que nos envolva, que nos ilumine e que esse raio de luz possa entrar no nosso chakra coronário, chakra da coroa, e vir até ao nosso plexo solar, ativando o chakra frontal, ativando o chakra laríngico, ativando a glândula timo, ativando o chakra do coração, o cardíaco, e que da Mãe Terra, que nos acolhe, que nos sustenta, que nos ampara, possa vir uma luz forte e poderosa, de calor, de energia e de paz, que vai ativar o nosso chakra raiz, o nosso chakra básico, o nosso chakra do plexo solar e que se vai juntar ao raio maravilhoso de luz diamantina, dourada, esbranquiçada, que vem do alto, e os dois se juntam no nosso chakra cardíaco, expandindo a luz que já temos, ativando a nossa chama divina e expandindo por nós, limpando todo o nosso corpo físico, mental e espiritual, limpando todo o nosso campo áureo, todo o nosso campo energético, harmonizando-nos ao nível dos nossos diferentes corpos, expandindo para os locais onde nós estamos,
envolvendo nessa luz maravilhosa todos os seres ao nosso redor. E assim, nessa expansão da luz divina, nos vamos juntando uns aos outros, como num abraço de luz profundo e fraterno, com todos os nossos irmãos do planeta Terra, que vibram na luz, que aprendem como nós, que querem e afirmam a vontade de evoluir e de sermos melhores a cada dia. Num abraço enorme nós vibramos luz ao redor do planeta, trazendo luz para o nosso planeta, unindo-nos a todos os seres de luz que trabalham conosco por este planeta Terra, por nós todos encarnados e por todos os desencarnados que ainda habitam ao redor da Terra. E nós sabemos que fazendo este trabalho de luz, nós estamos a trabalhar em toda a galáxia e para além dela. Que a luz do nosso Pai Celestial, que tudo cria e tudo ama, envolva a todos, neste e noutros planos, neste e noutros mundos, na luz divina, diamantina e fraterna, em harmonia e paz. E que todos possamos, ligados pela luz de amor, harmonia e paz, ligados pelos princípios do perdão, do respeito, da compaixão e do amor maior, da ética, possamos vibrar todos como um só e que assim seja. Respiremos profundamente, vamos regressar aqui aos nossos locais onde estamos e vamos começar o nosso estudo para a leitura do capítulo 7, item 13, que nos diz o seguinte. Capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Ponto 3, que também este ponto 3 só existe na primeira edição, portanto há muitos livros que não têm este ponto 3, mas todos têm o item 13. Portanto, vamos alinhar pelo item 13. E diz-nos assim Allan Kardec: um último argumento em favor da eternidade das penas é este. O receio de um castigo eterno é um freio, e se ele desaparecesse, o homem nada mais temendo se entregaria a todos os excessos. Esse raciocínio seria justo se a não eternidade das penas levasse à supressão de toda a sanção penal. O estado feliz ou infeliz na vida futura é uma rigorosa consequência da justiça de Deus, porquanto uma identidade de situação entre o homem bom e o perverso seria a negação dessa justiça. Mas o castigo não é menos penoso pelo facto de não ser eterno. E quanto mais nele se acreditar, mais ele será temido. E quanto mais racional ele for, mais nele se acreditará. Uma penalidade na qual não se crê não é mais um freio, e a eternidade das penas pertence a esse número. Ou seja, temos aqui um freio que nos foi imposto para controle de todos nós e cercear de alguma forma a liberdade que nós somos, porque assim fomos criados e por isso temos a possibilidade de evoluir, porque se não fôssemos livres, nós não conseguiríamos evoluir, não é verdade? A crença nas penas eternas, como já o dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser em uma certa época. Hoje, não só não impressiona mais, como até faz incrédulos. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria preciso demonstrar a sua realidade. Seria preciso, principalmente,
que se visse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam em demonstrá-la. Infelizmente, entre estes, muitos provam por seus atos que não estão de modo algum apavorados com elas. Se essa penalidade é impotente para reprimir o mal, entre aqueles que dizem acreditar nela, que domínio pode ter sobre os que não acreditam? Cada um admitirá, ao contrário, como justa, uma penalidade de duração proporcional à gravidade da falta e à persistência na obstinação no mal, mas deixando sempre a porta aberta para o arrependimento. E aqui temos mais um argumento, mais uma reflexão sobre a teoria das penas eternas, que, como nós sabemos, e muitos de nós foram educados em várias religiões, e esta matriz, diremos assim, é comum a várias religiões, que é exatamente a frase que aqui Allan Kardec nos traz, que diz: o receio de um castigo eterno é um freio. Se ele desaparecesse, o homem, nada mais temente, se entregaria a todos os excessos. É o homem dominado pelo medo, é o homem dominado pela densidade, pela falta de luz, de fé, de divulgação dos bons princípios maiores da humanidade. Aqui Allan Kardec diz-nos que este princípio fez sentido em determinado tempo. Num tempo em que nós, se calhar, ainda estaríamos muito animalizados, ainda estaríamos muito no início da nossa evolução. E que, se calhar, foi necessário ter algum mecanismo que controlasse, pusesse algum freio nos ímpetos sem ética nem moral, sem respeito, que existiram em tempos passados. Contudo, à medida que o homem foi evoluindo, deixou de fazer qualquer sentido. É uma explicação, não é? É uma explicação. Contudo, nós hoje sabemos que há outros propósitos para que isso possa ter acontecido. O próprio Allan Kardec cita isso em várias comunicações na Revista Espírita, de uma forma bastante subtil, visto no século XIX ainda era complicado, não é? Mas a espiritualidade vem trazendo algumas mensagens. Hoje, no século XXI, nós já sabemos que o planeta Terra foi dominado por uma raça densa, até há muito pouco tempo, ainda está, e há muito pouco tempo, estamos a falar de 2012, em que as falanges da luz, sob a régide do nosso amado Mestre Jesus, deu um basta, não é? Como já vinha dando, assim a humanidade fosse continuando a evoluir e aumentando o quanto de luz, não é? Nós sabemos isso, Chico Xavier falou-nos sobre isso, e agora, mais recentemente, assim foi. Para que haja transição de um estado de provas e expiações para um mundo regenerado, para que haja a transição de uma vibração a nível da terceira dimensão para uma quinta dimensão, é necessário que haja essa energia no ser humano que já há no próprio planeta Terra. Portanto, uma matriz de controle e dominância, uma matriz de freio, não pode de todo existir já no planeta Terra. Mas nós hoje ainda temos essa matriz, diremos assim, em tudo aquilo que vimos, em tudo aquilo que temos ainda, mas aos poucos está a desaparecer. Por isso é que nós, aos poucos, temos visto cada vez mais algumas situações serem desmascaradas, algumas situações caírem, algumas situações deixarem de fazer sentido, porque há um trabalho intenso para limpar essa densidade vibracional do planeta Terra, para que o planeta fisicamente possa evoluir e para que nós possamos também fazer o nosso trabalho evolutivo. Os que querem, os que têm fé e os que afirmam a sua vontade de continuar a sua caminhada na luz. Tudo é aceito, obviamente,
e todos temos as nossas oportunidades. E aqueles que não quiserem estão no seu direito. Não tendo vibração nem quanto energético para vibrar em vibrações mais altas, não poderão existir num plano de vibração de mais alta, com maior luz, onde os princípios do bem gradualmente vão se afirmando. Mas para eles a caminhada continua como continua para qualquer um de nós. E nem nós sabemos, estamos nessa vibração. Portanto, todos nós temos que ir fazendo dia a dia o nosso trabalho, não é? Eu falo eles, mas eu estou lá com certeza, com muitos estamos, ou pelo menos estou a fazer o esforço para não estar nessa leva como todos também estamos. E para comentar exatamente este capítulo do Céu e do Inferno, temos aqui no livro Justiça Divina uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 64, exatamente um texto que se chama Jornada Acima. E no Jornada Acima, diz-nos Emmanuel: ergue a flama da fé na imortalidade da caminhada. E não é um conselho, é quase uma afirmação, porque ele põe um ponto de exclamação no final. Portanto, é urgente que nós o façamos, é urgente. E porquê a urgência? Porque os tempos estão chegados. E a separação do trigo do joio já se vê, não é? Já se vê o olho nu, mesmo para aqueles que não acreditam ou que não entendem, ficam desorientados, ficam perdidos, mas para todos os tempos estão chegados, quer nós acreditemos ou não, quer nós consigamos ou não, os tempos estão chegados. E, portanto, é urgente que ergamos a fé da imortalidade e caminhemos sempre na luz, caminhemos sempre com a consciência de que muita coisa à nossa volta é uma ilusão. É exatamente a ilusão para nos pôr um freio, para nos tornar cativos de uma matrix, de um estado vibracional denso que nós já não queremos. Um estado vibracional denso que nos oprime e que nos cerceia e que a nossa alma sufoca com esse estado de vibração. E, portanto, é urgente que nós tenhamos essa consciência, é urgente que nós entendamos que muito do que se passa à nossa volta é ilusão consciente ou ilusão inconsciente, não é? E continua Emmanuel: os que desertaram da confiança gritar-te-ão impropérios, entrincheirados na irresponsabilidade que lhe serve de esconderijo. Não estava a sair. E nós vimos isso. Quando nós afirmamos a nossa vontade firme, é uma redundância, quando nós afirmamos a nossa vontade normalmente, e a nossa vontade não compactua com os paradigmas e as vontades das massas ou das maiorias, já não nos faz sentido as demagogias que ouvimos, normalmente é isto que acontece, não é? Normalmente somos, de alguma forma, considerados seres, enfim, pouco equilibrados. Diz-nos ele: demagogos do desânimo dirão, apressados, que o mundo nunca se desenvencilhará da lei de Caim, que os tigres da inteligência continuarão devorando os cordeiros do trabalho, que a mentira na história prosseguirá entronizando criminosos na galera dos mártires, que a perfídia se anteporá indefinidamente à virtude, que a mocidade é carne para canhões e prostíbulos, que as mães amamentam para o sepulcro, que as religiões são fábulas piedosas para o consumo de analfabetos, que as tenazes da guerra te constringirão a cabeça sufocante a voz no silêncio do horror. Tentarão de certo envolver-te na nuvem do pessimismo,
induzindo-te a esquecer o presente e o futuro na taça de tranquilidade e prazer em que anestesiam o pensamento. Contudo, reflete levemente e perceberás que os transfugas do dever, acolhidos à negação e infantilizados no medo, simplesmente desfrutam a paz dos entrevados e a alegria dos loucos. E aqui nesta primeira parte deste capítulo 64, é exatamente aquilo que nós estivemos a falar. Nós vivemos durante, eu não sei precisar, mas não sei se serão 26 mil anos, ou não quero afirmar porque não tenho a certeza do número, mas durante muitos anos nós vivemos sob o domínio de uma raça cujo objetivo era transformar a humanidade para seu próprio proveito. No fundo, era escravizar a humanidade para seu próprio proveito, para que pudessem continuar a dominar, a continuar a ter os seus próprios usufrutos, e nós ainda vemos isso. Neste momento, segundo a informação da espiritualidade, esses seres já não têm permissão para entrar no planeta Terra. Foram fechadas as possibilidades, os portais que os levavam a viajar até nós. Mas os que cá ficaram ainda continuam a exercer a sua força e desesperadamente querem sair, mas não lhes é permitido. E comandam e gerem muitos dos humanos em muitos cargos, tanto cargos de poder ao mais alto nível, como cargos de lideranças em várias estruturas económicas e sociais da nossa sociedade. É uma questão de tempo, assim nos diz a espiritualidade. É uma questão de nós acordarmos e despertarmos e aumentarmos o tal quanto energético da luz com base nas grandes verdades cósmicas e universais que nos trouxe o nosso Mestre Jesus. E por isso temos que ter fé, temos, como diz este capítulo, temos que continuar a nossa jornada acima, conscientes daquilo que nos envolve, da ilusão que nos querem criar. Para quê? Para que nós tenhamos medo. Porquê? Porque quando nós temos medo, nós emitimos uma vibração que alimenta os seres mais trevosos. Alimenta-os como nós hoje nos alimentamos dos alimentos que ingerimos, ou como nos alimentamos do ar que respiramos ou da água que bebemos. E, portanto, é necessário para eles estimularem o medo para que eles se possam alimentar. E isto é preciso termos consciência, porque vimos em todo o lado o estímulo do medo, seja através das comunicações, seja através das notícias, seja através das políticas, enfim. Mas não é todas, portanto, a luz vai brilhando sempre, porque quando há luz não há trevas, e portanto nós só precisamos de ficar atentos, ficar focados e não deixar que o nosso campo vibratório baixe a sua frequência. E a segunda parte deste capítulo 64 diz-nos Emmanuel o seguinte: ora por todos eles, nossos irmãos que ainda não amadureceram o entendimento para a altura da vida, e segue adiante. Não nos prendamos, porque se nos prendemos ficamos cativos. Sejamos caridosos com uma prece, uma meditação, uma oração. Mas nós sozinhos não temos força para fazer muito em relação a certo tipo de densidade. Na escuridão, diz-nos Emmanuel, mais espessa, acende a chama da prece, e onde todos se sentirem desalentados, fala sem revolta a palavra de esperança que desenregele os corações mumificados no desconsolo. Um gesto de bondade sobre a agonia de alguém que oscila à beira do abismo, e uma gota de bálsamo espremida com amor numa ferida que sangra,
bastam, muitas vezes, para renovar multidões inteiras. Sobretudo, nos mais aflitivos transes de provocação, não percas a paciência. Não consegues emendar os companheiros desarvorados, mas podes restaurar a ti mesmo. Embora contemplando assaltos e violências, ruínas e escombros, avança jornada acima, apagando o mal e fazendo o bem. Criatura alguma na terra escapará da grandeza fatal da justiça e da morte. No entanto, sabemos todos que a justiça, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras, e que a morte, por mais triste e desconcertante, é sempre o toque de ressurgir. Porque a morte, por mais, como aqui nos diz Emmanuel, por mais que nos entristeça e nos desconcentre, a morte não existe. É mais uma ilusão. E é uma ilusão que está de tal maneira enraizada que todos nós nos constrangemos com ela. Mesmo quando a morte não é no nosso, junto ao nosso seio familiar, àqueles que são mais próximos, aqueles que são. Mas nós, com a morte, ficamos sempre constrangidos pelo sofrimento desconcertante, pela tristeza que imantam, mas não deixa de ser uma grande ilusão, porque de facto a morte não existe. Suzy, boa noite, bem-vinda a mais um estudo. Olá, boa noite. Olá, Suzy. Jornada Eh, acima, nos disse Emmanuel. É verdade. E, por acaso é uma leitura muito interessante. E vi aqui coisas ou li aqui coisas que eu também costumo utilizar no meu vocabulário. E é, por exemplo, não consegues emendar os companheiros desarvorados, mas podes restaurar-te a ti mesmo. E eu digo muitas vezes, é uma amiga minha, que tu não podes mudar os outros, tu só podes mudar-te a ti. E ela não entende o que eu lhe digo. Não, acho que não consegue, ela não consegue perceber o que eu lhe digo. E isto realmente é interessante. É uma lição muito bonita e É muito uma lição, profunda. é sim senhora, uma lição muito bonita. Um, e de facto temos que procurar cada vez mais nestes últimos momentos, quer dizer, fazer o bem em vez do mal, né? Procurar a luz em vez da sombra. Mas é uma coisa que eu também noto no dia a dia, em coisas simples, que as pessoas vivem com medo e quem tem medo tenta passar esse medo aos outros. Sim, E se nós não estamos firmes, se não sabemos exatamente aquilo que queremos e se não nos conhecermos a nós, deixamos-nos levar na onda, não é? é, É um bocado assim, aquilo pega-se, é, como eu costumo é dizer, verdade. aquilo pega-se. E é triste que se vê tanta gente assim. E às vezes pessoas novas, muito mais novas que eu acho que já deviam ter outra forma de pensar, mas geralmente não passaram disso. Pronto, ainda não Não, chegou o momento deles. é verdade, é verdade. Embora estejamos a ter uma grande quantidade de crianças a nascerem já com outra vibração, não é? Sim, sim, sim. E muitos de nós já estão com outra vibração, mas de facto a ilusão é de tal maneira grande que aquilo que mais ressoa é o que tu dizes, é esse tipo de comportamentos. É, mas também, por outro lado, temos tantos jovens parece que têm uma maldade latente neles que faz impressão, não é? Tão novos e com É, tanta maldade. Depois temos os outros, realmente, que vêm já com outra vibração, não sabemos é se irão seguir sempre o caminho da luz ou não, não é? Esperemos que sim. E, temos que pronto, trabalhar todos nisso, não é? e oremos para que sim, não é? E oremos para que sim. Exatamente. É isso, Suzy. Olha, Aqui é respeito da morte. Uma vez ouvi uma frase do Divaldo,
sim, numa palestra que ele deu, acho que tu também estavas presente, em que ele disse, e nunca mais me esqueci, em Lisboa, a morte, exatamente, a morte é a porta de entrada para a vida. E exatamente, realmente isto explica tudo, assim ensina mesmo, tudo. é isso E mesmo, achei uma frase muito bonita e que nunca mais me esqueci. E de é isso facto é, mesmo. A a morte não vida, existe. exatamente, é mais uma ilusão, é isso mesmo. Exatamente, exatamente, exatamente. Muito bonito, muito bonito. Olha, Suzy, um beijinho grande para ti e para Um todos. beijinho também. Uma noite abençoada e Muito até obrigada. segunda-feira no nosso Evangelho no Lar. Até segunda-feira, nosso feijão no lar, sim, senhora. Um Ok. Muito beijinho obrigada. e Beijinho um bom também. domingo. Bom fim de Obrigada. semana. Tá. Beijinhos a todos. Tchau. Noite boa. Beijinho, tchau. Beijinho, Tchau. beijinho.